Sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. Quem traz mais detalhes para a gente do que anda acontecendo ao longo dessa semana é o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Está de olho no mercado e principalmente vendo os fundamentos que podem aí trazer alguma consequência para a formação dos preços. Aparentemente, os atuais patamares de preço seguem sustentados e com viés de alta, mas vamos confirmar isso com o Douglas. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E eu começo te perguntando se é isso mesmo. Temos uma sustentação nos preços aí, apesar de estar faltando um pouquinho de fôlego para buscar novos patamares aí de preços, mas pelo menos os que a gente já alcançou estão sustentados, Douglas? Seja bem-vindo. Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Exatamente. Por mais que a gente tenha uma dinâmica de escala que não esteja tão apertada quanto a gente via nas semanas anteriores, né? O atual patamar, a atual conjuntura de fundamentos deixa um boi sustentado, né? A gente tem uma inflação global que, querendo ou não, faz os preços dos demais ativos, dos demais produtos ficarem sustentados num patamar elevado, né? Por si só, todos os demais ativos já estão num patamar de preço elevado. Em segundo lugar, a gente tem uma saída dos animais de safra agora, e a tendência é que daqui até final de agosto, final de setembro, a gente tenha menos animais ofertados, né? A dinâmica de preço pode fazer com que o confinamento desove menos animais nessa data e o boi de pasto já não é tão presente, né? Em terceiro, o dólar também. O dólar em 5,40, 5,30 estimula bastante o exportador, que tende a ser mais agressivo nas ofertas de compra no mercado físico, sem dúvida. Muito bem, esses são os fatores atuais. Eu colocaria um quarto fator aí, que é a possibilidade de um mercado interno mais vigoroso no segundo semestre. Isso está no radar de vocês também, Douglas? Também. Os dados que a gente viu da intenção de consumo das famílias, né, é um dado crescente. Ele vem de uma base fraca, obviamente, em função da pandemia, em função da inflação, mas ele teve a quinta alta consecutiva, quando a gente olha mês a mês, né? E o principal destaque desse índice que mede a intenção de consumo das famílias foi o emprego. Então, isso mostra, assim, que, querendo ou não, tem uma possível recuperação de renda, uma possível movimentação maior quando a gente olha para o final do ano, né? Os próprios dados da PNAD, agora que saíram no dia 30 de junho, mostram a taxa de desemprego menor desde 2015, né, para o período. Então, mostra assim, que a gente pode ter alguma melhora já contratada para o segundo semestre quando a gente olha para a demanda, né? E quando a gente fala em demanda, sem dúvida, a demanda interna ela tem um peso forte, né, em relação à exportação. A exportação se fez uma válvula de escape muito importante, principalmente quando a China entrou mais ativa em 2019, né, a participação dela só cresceu de 2019 até hoje, mas o mercado interno representa grande parte, e ele é mais forte, sem dúvida, pode sustentar, dar preço para a arroba sim. Muito bom. Bom, vamos aos detalhes então, Douglas. A gente está falando de um preço estabilizado em que patamar da arroba? Hoje, nossa referência aqui em São Paulo está mais próxima de 327, né? Claro que talvez no momento que as escalas andem um pouco mais, ele vinha para 325, mas até os próprios 330 já foram verificados na semana anterior, nessa semana, né? Então, é nessa faixa de intervalo que a gente fica confortável para falar. Hoje em 327, mas entre 325 e 330 é bem a faixa de estabilidade que a gente tem visto aí nos últimos 7 dias, nos últimos 10 dias. Muito bem. Agora, vamos entender um pouquinho dessa questão da oferta que você colocou. Por que a gente pode ver uma oferta dando fôlego para as cotações daqui para frente? Quais são os fundamentos ou as justificativas?
Uhum. Bom, o primeiro, e é visível, isso a gente sente no dia a dia, nas próprias dinâmicas de mercado, né? Esse dólar puxando deixa o exportador, principalmente o exportador China, mais agressivo. Ele consegue pagar um pouco mais pela essa matéria-prima, já que ele já tem uma receita que está remunerando bem ele quer atender bem esse nicho, ele quer pisar no acelerador desse lado, nessa vertente. Esse é um ponto de sustentação. O segundo ponto de sustentação seria a própria dinâmica de preços de milho, de soja, os componentes da dieta, né, por confinamento no segundo semestre, e geralmente o preço do boi gordo também. A gente teve no meados, final de fevereiro, a guerra da Ucrânia, que trouxe bastante incerteza. Essa incerteza foi arrastada até praticamente abril, maio, né? Preços de grãos que hoje estão mais calmos, a gente vê um milho aí de 85, de 80 reais em São Paulo, né? Isso deixa um patamar até um pouco mais comportado, mas não era esse preço que a gente via naquele período, né? Em março, em abril, em maio, né? Então, toda essa dinâmica de custos em alta da dieta, né? E a própria arroba do boi gordo do mercado futuro estava em patamares menores, talvez não abria uma janela de estimulação, né? Para estimular o confinamento nesses meses. Então, a gente vê aí que entre meados de julho, meados de agosto até final de agosto, esse período em que o confinamento não foi incentivado pode ser refletido em menos animais ofertados também. Esse seria um segundo ponto de sustentação da nossa visão. Muito bem. E olhando hoje para o mercado interno, como é que estão os preços da carne e, de alguma forma, eles estão sustentados também como arroba? Sim, sim. A gente viu os preços da carne nos últimos dias vindo mais próximo de 19,80, nossa referência está 19,79 quando a gente olha para o atacado, mas ela vem de uma base que era 19,20, que era 19,30. Né? Então, isso sim mostra um mercado mais sustentado. Possivelmente, a exportação deixou o mercado mais enxuto também, né? O mercado acabou ficando um pouco mais enxuto, né? Uma coisa colabora com a outra. E aí, o que a gente vê é um movimento ascendente de preços e depois um platô aí, próximo de 19,70, hoje em 19,79. O que justifica uma continuidade de um pagamento para o boi comum também em nível bom, nível diferenciado. Sem dúvida, sem dúvida. O boi comum também acompanhou essa escalada de preço. Claro que o boi comum chegou a tocar no 330, mas ele que estava sendo negociado mais abaixo ganhou seus 10, seus 15, seus 20 reais. Muito bem. Douglas, e só para entender a demanda externa, óbvio que você já comentou sobre essa questão do dólar incentivando ou possibilitando um aumento da exportação em função da competitividade que gera para a nossa carne, mas a gente tem aí um olho na China muito importante. A China aparentemente deu aquela desacelerada por causa dos casos de Covid. No caso da soja, a China literalmente puxou o freio de mão aí nas compras, está comprando da mão para a boca, enfim. Como é que está isso para o boi, Douglas? Uhum. A China, antes com a política de Covid zero, trouxe bastante volatilidade de preço, não só para o boi, mas para as commodities, minério, né, enfim, hard commodities como um todo, né, petróleo, e também não deixa de ser um ponto de atenção quando a gente olha para o boi. Quando a gente olha historicamente, né, julho geralmente é um mês que tem maior volume quando a gente compara com junho, né? E agora a gente tem o fator cambial ainda bem atrativo, né? A gente tem hoje o dólar comercial ao redor de 5,40 e um cenário de demanda externa relativamente forte, né? A China deu um susto para a gente aí em outubro, setembro de 2021, né? Novembro, foi um susto que pegou todo mundo meio de calça curta, mas ele segue firme nos embarques, a gente vê que vem de uma base pequena, mas crescente. A gente está construtivo, sim, para as exportações, mesmo com essas questões de Covid na China, né? Recentemente teve a notícia que mais cidades ao redor de Shanghai entraram em lockdown, isso chama a atenção, mas os embarques seguem firmes. Historicamente, outubro é um mês em que há um maior nível de consumo. Então, na nossa visão aqui, a gente acredita que julho pode ser melhor do que junho, né? E China, com certeza, capitaneia esse movimento, né? Ela é o que encabeça esse crescimento, em que outubro a gente pode ter bons volumes também, né? A gente tem
uma questão fiscal no Brasil que não foi relativamente resolvida, há uma certa sensibilidade quando o pessoal, quando há notícias em relação a gastos e tal, tudo mais, isso deixa o mercado um pouco mais a risco, principalmente quando a gente olha para o câmbio, né? E o ano de eleições também, que traz incerteza política de uma maneira geral. Então, a gente deve ter um câmbio bem sustentado aí para o segundo semestre, até uma melhor definição. Então, esses pontos meio que resumem assim, a nossa visão. É uma visão construtiva, com um crescimento em relação até 2021, quando a gente olha para exportações como um todo e também para a China. Muito bem. Agora, olhando a oferta, você já deixou claro que tem esse buraco de oferta aí para acontecer entre julho e agosto, mas e depois, Douglas? Será que podemos ter uma surpresa? Porque, afinal de contas, como você bem relatou aí, já tem uma mudança no patamar de preços da dieta, a gente viu aí uma melhora na condição de precificação aí da própria reposição, do boi magro e até dos bezerros. Enfim, temos uma oferta crescente também para o último trimestre? É uma pergunta interessante. Quando a gente olha para desde o início do ano, a gente olha os abates de fêmeas, a gente já viu que o abate de fêmeas no primeiro trimestre foi 5,5 maior que no trimestre anterior. Então, tem muitos analistas, pecuaristas que também olham esse dado de perto em relação à virada de ciclo, aumento de oferta de animais terminados e tudo mais, né? Talvez a gente esteja vivendo, né, esse momento agora de virada de ciclo, mas quando a gente olha para uma virada de ciclo, é alguma coisa muito mais em longo prazo do que em curto prazo, né? Então, esse foi o primeiro dado que a gente teve de abate de matriz, talvez é muito cedo, isso não tem nenhum reflexo quando a gente olha para o ano como um todo, em si, nos anos seguintes, né, num movimento em cadeia, em um ciclo. Mas para esse ano, quando a gente olha essa questão de incentivo de confinamento, é possível pensar que os meses finais podem haver um pouco mais de animais ofertados do confinamento, mas a gente pode acreditar também que esses animais ofertados do confinamento meio que se equilibram com essa demanda tão forte que a gente vê em relação ao mercado externo, com o dólar forte, e também com essa demanda contratada que a gente vê no mercado interno, de intenção de consumo das famílias, de desemprego caindo, né? Então, é algo que se equilibra. Acho que a gente pode ter um pouco mais de oferta assim, mas, querendo ou não, se a demanda interna respirar um pouco mais, é uma mão forte que a gente vê do lado da demanda também. É um ponto de sustentação aí mesmo, com um possível melhora da oferta quando a gente olha nos últimos 3 meses do ano em relação ao terceiro tri. Legal. Muito bom. Então, como tendência, a gente tem um mercado firme nesse momento, porém com viés de alta. É isso, Douglas? Sim, a gente tem um mercado firme e sustentado, a gente viu uma melhora ligeira das escalas de abate, mas de uma maneira que os preços de balcão ficaram praticamente estáveis em patamares elevados, né? Sem dúvida, o exportador está dando um fôlego maior com esse dólar e ele pretende pagar mais, ele tem mais poder de fogo para fazer isso e acaba sustentando o mercado. Agora, se a gente vê essas escalas patinando, alguma dificuldade adiante em ganhar mais tração, é claro que a gente pode ter uma oferta mais contida, né, na medida em que a gente se aproxima da entre-safra, nesses meses que a gente comentou, em agosto, final de agosto, né, e o exportador está puxando bastante matéria-prima também. Então, a gente pode ter um galeio para cima, caso essa situação seja concatenada, né, escala um pouco mais curta e a demanda não dá no fôlego. Legal. Muito bem. Douglas Coelho, é sempre bom te ouvir. Volte sempre, meu amigo. Eu que agradeço pela oportunidade e contem sempre conosco. Um forte abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo esse cenário de firmeza aí para os negócios com o boi gordo. Deixa eu passar para vocês os números lá da B3, mercado em andamento. Vamos ver como estão os negócios. A gente tem aí o agosto a R$ 331,50, com queda de 0,36%. Setembro parado ali nos R$ 334. Outubro, R$ 335,95, com queda de 0,24%. Melhorou um pouquinho do que estava aí, tentando voltar, portanto, aquele patamar mais perto dos 340. Mas hoje deu aquela deslizadinha aí, queda de 0,24%. E o novembro, sem negociação por enquanto, números que mostram que o indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 323,55, com uma queda de 0,43%. Muito bem, são os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago.
A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.